As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. A gente agradece a presença de todos aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Núria, nossa palestrante, Andréia. A nossa comissão, apenas uma breve introdução, quando a gente estava pensando no tema, né, o marco legal dos jogos eletrônicos ainda era uma proposta legislativa, né, do deputado federal Kim Kataguiri. E aí, durante as nossas conversas, a lei foi aprovada, né? E aí isso mudou um pouco o perfil do painel. Então, a gente acabou pensando em falar, né, no marco legal, junto de games na iniciativa de e-sports, né? E combinar com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que acaba sendo uma temática bem viva, né, e bem recente, e casa um pouco também com o que a gente vem discutindo dentro da associação, né? Não à toa que né, o pitch do nosso congresso é um pouco isso, né? Eu até agora entendi, fez 100% de sentido sem Recife, depois das palavras da Núria, que né, ressaltou Recife como um polo importante de tecnologia, enfim. Então, passa a palavra à Andréia. Bom dia a todos, bem-vindos aqui ao nosso tema super relevante com a nossa maravilhosa palestrante, Núria Lopes. Eu vou ler rapidinho a bio da Núria. A Núria é doutora em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC-SP, sócia e head da área de Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados da Daniel Advogados, professora convidada do curso de pós-graduação em Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie e no curso de Compliance Digital do IBGC, pesquisadora do Ethics for AI, IDP, Mackenzie, autora de temas como regulação de tecnologia, sociedade de informação, proteção de dados e inteligência artificial. Então, eu passo agora a palavra para a Núria. Obrigada.
Obrigada, Andréia. Obrigada, Roberta. Obrigada, Gabriel, que está aqui também conosco. Olá, pessoal da comissão. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema, que é um tema muito novo, como a Roberta falou, né? A gente estava acompanhando a tramitação legislativa, mas já aprovou, e é um tema importante que tem intersecção com outros regulatórios de tecnologia. Então, fiquem, por favor, à vontade para levantar a mão ou para mandar mensagem a qualquer momento. Não vou perder o raciocínio nem nada, só torna esse papo mais gostoso. Vou compartilhar aqui os meus slides com vocês e vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho de tudo, né? Não fica só ali na LGPD, sem prejuízo, claro, de vocês perguntarem absolutamente o que quiserem sobre LGPD ou sobre outro marco regulatório de tecnologia, incluir o marco legal de games aqui aprovado. Então, claro que ele vai ser também um ponto importante para o nosso papo sobre esportes. Bom, para começar e para a gente começar a montar esse big picture, né, do que a gente está falando quando a gente fala de esportes e de quais são as discussões envolvendo esportes, durante toda a tramitação legislativa, né, do marco legal de games, a gente teve esses três grandes pontos, esses três grandes nichos de games sendo discutido, né? O primeiro deles é games como entretenimento, como, né, eu jogo aqui em casa, vocês jogam daí. Então, games entretenimento, um ponto importante, um nicho importante a ser considerado. O esports, né, que são jogos de games, né, de videogames a serem considerados, já com um mercado amplíssimo, campeonatos profissionais. Então, toda essa categoria dos esportes eletrônicos, que teve ali muita polêmica, né? A gente, só para dar esse recapitulação aqui da história, vocês vão lembrar, né, com certeza, da gente ter ali a polêmica de se esportes são esportes ou não, ou se eles deveriam ser regulamentados de forma diferente. A gente teve uma manifestação da ministra dos Esportes ano passado, falando sobre isso, que não seria esportes, era mais para entretenimento, e causou ali um furor, e foi uma discussão importante que ajudou, né? E aí está aí uma matéria mais recente dizendo como essa discussão, essa polêmica fomentou a discussão sobre esportes. Hoje em dia tem ali uma pasta dentro da Secretaria dos Esportes para esportes eletrônicos. A gente tem hoje, né, na Câmara dos Deputados, essa inclusão de jogos eletrônicos na Lei Geral dos Esportes, e uma pesquisa bastante recente dizendo que a maioria dos brasileiros considera, sim, esportes como esportes de verdade. Assim, é só ligar a televisão, a gente acompanha, né, esportes como a gente tradicionalmente acompanhava o Campeonato Brasileiro, como a gente tradicionalmente acompanhava os Jogos Olímpicos, a gente hoje acompanha os esportes eletrônicos. E a gente tem uma categoria específica que está muito ligada a esportes, chamada Fantasy Games. Então, são aqueles jogos onde você, na sua casa, monta um time, né, que vai performar ali a partir de prognóstico. Então, são aquelas... hoje, todas as bets têm ali um braço de fantasy. A gente tradicionalmente tinha Cartola, são, né, empresas como essas, né, produtos como esses. E a gente teve uma discussão muito intensa sobre se esse tipo de produto, né, o fantasy game, ele deveria ser considerado para regulamentação como games, dentro do marco legal de games, ou dentro da regulamentação de bets, que também é uma regulamentação bastante recente. Nos 45 do segundo tempo, a gente teve o marco legal de games aprovado apenas para games e esportes, e deixa de lado os fantasy games, né? Ali está ainda numa zona bastante cinzenta sobre se isso entra ou não
na parte ali, na regulamentação de bets, mas não entra aqui para a gente em games. Expressamente, o marco legal de games deixa fantasy games de fora. Então, aqui a gente tem, né, videogames com uma categoria bem maior, onde tem 3 nichos aqui que a gente pode explorar para entender a incidência desse marco legal. E a gente tem uma pesquisa bastante recente, só para falar um pouquinho de mercado para vocês também, e de como os esportes são intensos, né? Como é um mercado intenso aqui no Brasil. Hoje a gente tem, nessa pesquisa mais recente, e tem ali o link para vocês, né? De 82% da população brasileira ouviu já falar em esportes, então não é um tema desconhecido da população. E dentro desses 82% que ouviram falar dos esportes, 81% costuma jogar jogos dentro desse universo. Então, a gente está falando de uma parcela enorme da população que acompanha, assiste partidas, assiste campeonatos de esportes e considera isso tão esporte quanto um esporte físico, né, no nosso meio físico. A gente tem aqui, né, 75% tem a mesma emoção, 77% pode se tornar tão popular quanto um esporte tradicional, né, praticado nos meios físicos. A maioria das pessoas assiste jogos, né, enfim. Então, toda essa perspectiva, né, e faz a gente refletir sobre o que é um esporte, né, de verdade. Quando vocês vão, agora a gente está vivendo o período olímpico, né, vão passar as delegações, o que torna um esporte esporte, né? A gente pode falar, será que é o esforço físico? Né? A gente tem esportes de todos os tipos, com mais esforço, com menos esforço físico. O que torna o esporte, na verdade, são esses valores, né, da competição, os valores da superação. Então, aqui, isso fica muito mais claro para a gente quando a gente está num ambiente digital. O que a gente colocou e o que tem no marco legal de games sobre esses jogos, né? Jogos eletrônicos, e o que a gente pode considerar e o que pode ser um ponto importante para a gente aqui, especialmente para a comissão que, né, tem uma atuação ali em propriedade intelectual. Olha só que bacana, até as definições trazem para a gente esses conceitos, né? Jogos eletrônicos definidos como obras audiovisuais interativas desenvolvidas como software, né, como programas de computador. Algumas dessas manifestações legislativas apontavam, inclusive, uma deliberação conjunta da Ancine, definindo jogos eletrônicos como obras audiovisuais. Então, a gente vai encontrar ali amparo na Ancine sobre isso também. Mas não é só isso, né? Não é só a obra audiovisual, é também esse dispositivo central e acessórios, são os consoles, são todos os aparatos físicos, né, que nos conectam ali, que estão dedicados a executar esses jogos, e os softwares para uso desses jogos nos aplicativos de celular, na internet, nos nossos consoles, né, nos óculos agora de realidade virtual. Então, tudo isso está definido na legislação como jogos eletrônicos. E aí, para desespero de toda uma área, né, a gente teve ali, no finalzinho da lei, gente, estava terminando, estava indo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo dentro do previsto. E aí, o finalzinho da lei, a gente teve esse acréscimo, né, na lei de propriedade industrial, incluindo a proteção né, dos direitos relativos à propriedade industrial, incluiu ali a concessão de registro para jogos eletrônicos. O que gera, evidentemente, uma dificuldade tremenda, porque boa parte, claro, né, existem aspectos patenteáveis ali dos dispositivos, mas a grande parte ali da proteção para os jogos eletrônicos estão dentro de direitos autorais e de software, e aí não dependem, é claro, de concessão de um registro do INPI.
Então, a gente fica aguardando, né? A área inteira aguarda a regulamentação para ver como é que o INPI vai se posicionar em relação a esse acréscimo que dá para a gente aqui uma concessão de um registro para jogos eletrônicos. Durante todo o período da tramitação legislativa, se falou de forma muito atécnica sobre PI. Então, era sempre de uma forma muito ampla, né? A gente lendo ali as justificativas, aqui também a gente teve um esforço de ouvir as discussões, os debates legislativos, e a gente, né, tinha uma preocupação grande de, ao mesmo tempo em que essa legislação é uma legislação que abre o país para novos desenvolvedores de games, então dá incentivos fiscais, dá benefícios ali de toda a indústria do entretenimento, de cultura, Lei Rouanet, tudo agora aplica para games também, um incentivo grande para a profissionalização de mão de obra nessa área. Ao mesmo tempo em que ele dá, ele quer garantir também a proteção, né, da API dessas empresas que já estão consolidadas no mercado. Então, a intenção é sempre essa. E aí, é claro que existem diversas proteções ali cobrindo, né, cada um dos aspectos diferentes dos jogos eletrônicos, né, dos games, mas quem sabe, acho que aí a depender de como caminhar o mercado, essa manifestação talvez possa ser diferente, possa ser mais no sentido de, quem sabe, vem um registro aí que abarque todas as proteções ou que traga para essas empresas um pouco mais de segurança. Eu penso que, e gostaria muito de ouvir vocês da comissão, mas penso que vai depender muito, essa manifestação do INPI talvez não seja tão breve e dependa muito de como caminha o mercado no desenvolvimento de jogos e de como esse mercado interage com os players já existentes, né? É necessária uma proteção adicional às que já existem, não é? O que pode ser feito? Não tem, claro, precedente nenhum sobre isso no mundo. Enfim, trabalho sobre jogos, né? São as proteções tradicionais, mas acho que aqui a gente tem um ponto importante. Não sei se alguém tem alguma pergunta, eu não estou vendo aqui, Andréia. Não, estamos acompanhando, Núria. Quando tiver uma pergunta, de repente a gente deixa para o final as perguntas, tá Tá bom? bom. E aqui eu trouxe 4 pontos importantes da legislação. São 4 pontos, né, que resumem bem as preocupações do marco legal de games. A primeira, que coloca os games dentro de qualquer atividade lícita. Isso resolve diversos problemas para a área, né? Então, olha, isso é permitido, não é permitido, precisa de registro, não precisa de registro, né? Quando a gente fala de esportes ou de uma outra atividade. Então, ele vai ali liberando, né, expressamente, dando essa segurança jurídica de qualquer atividade lícita com games, ela é possível. Então, atividades educacionais a partir de games, atividades terapêuticas a partir de games. Então, já surgem práticas de psicoterapia, por exemplo, a partir de games. Qualquer atividade lícita é possível com games. Então, é um aceno de segurança jurídica da legislação, dizendo, não esperem por mim. Se a atividade é lícita, vocês podem seguir. A gente tem também um enquadramento específico para as empresas dentro do ecossistema de games e definições específicas para os profissionais que são designers, são desenvolvedores, dentro dessa área também. Essas classificações são importantes para dar visibilidade para essas profissões, que são novas profissões, né? Se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, são novas, né? Para nós que somos advogados, então, são novíssimas profissões. E elas colocam ali enquadramentos para contratação, para formação de mão de obra, existem incentivos específicos para essa formação profissional, no sentido da gente desenvolver para o Brasil, que é um país tão importante para o mercado de games como um país consumidor, para que a gente possa também
aos poucos, caminhar uma trajetória, fazer uma trajetória de país desenvolvedor de games. Então, a intenção da lei é muito nesse sentido. Um terceiro ponto importante para a gente também são os benefícios, né? Como investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação e cultura. Então, todos os benefícios fiscais dessa área, eles passam a se aplicar automaticamente para a área de games e para a área de esportes, por consequência. E, por fim, proteção da infância e da juventude. Ganhou um capítulo à parte e é o capítulo mais rigoroso da legislação. Quando a gente fala em esportes, eu acho que os esportes, no geral, têm esse poder sobre as crianças, né, sobre a juventude, de ser ali um exemplo, de incentivar. Então, claro, né, a gente tinha as crianças que vão jogar bola, vão jogar basquete, vão jogar tênis. É natural que agora elas queiram também, né, entrar ali nos esportes, né, de serem jogadores profissionais, e isso gera uma série de preocupações, né? Que são preocupações, inclusive, mais gerais sobre games e sobre a segurança, né, da infância e da juventude no ambiente digital. Para mim, as regras mais duras são essas, de games com interação entre os usuários, que é exatamente o caso dos esportes. E aí pode ser por meio de mensagem de texto, áudio, vídeo, qualquer troca de conteúdo, ainda que seja assíncrona. A legislação exige expressamente que a gente tenha, né, ali um sistema para recebimento e processamento de reclamações, de denúncias de abuso e irregularidade cometidos pelos usuários. Então, é claro que uma série de condutas já são proibidas, né, por termos de uso, mas agora exige um sistema específico para esse processamento de denúncias, né? Violou, né? Estou denunciando porque violou um termo de uso, estou denunciando porque o outro usuário cometeu né, falou alguma coisa que é indevida, é inadequada, é violenta. Aqui a gente tem um sistema específico para esse tipo de denúncia. Essa denúncia, uma vez feita, a empresa precisa fornecer informações para quem denunciou sobre o resultado, né, dessa denúncia. Então, que fim levou essa denúncia, como é que ela foi processada e qual é o resultado dela. Para quem foi denunciado, deve haver revisão da decisão, então possibilidade de você pedir a revisão da decisão e a reversão das penalidades impostas. E toda a transparência sobre esse processo deve ser dada em relatórios específicos. Então, são relatórios de analytics, são relatórios que trazem ali dados agregados sobre número de reclamações processadas, como foi processado, quantas foram revistas, quantas pediram revisão. Tudo isso precisa estar agora em relatórios bastante específicos aí. Quando a gente fala em questão de plataforma e de transparência, realmente esses termos são muito duros e sem precedentes ali na responsabilidade civil de plataformas. Então, bastante específico para games dentro ali do público de infância e juventude. Ferramentas obrigatórias de supervisão e moderação parental, e possibilidade de desativação desses mecanismos de interação, o que também é bastante rigoroso, porque, claro, intervém diretamente no design do produto, né? Então, a gente está falando aqui que, obrigatoriamente, você tem que fornecer a possibilidade de desativar. E restrição por padrão de compras e transações comerciais feitas por crianças. Então, todas aqueles skins, o povo ama, né? Comprar, já tá com o cartão ali. Aqueles pais daquela criança que gastou 30 mil reais no Roblox devem estar super felizes, né? É isso. É isso, e por padrão, né? Então, é bastante
é bastante significativo. Essa questão de estabelecer as configurações por padrão de determinada forma, e aí quem trabalha com proteção de dados pessoais sabe como isso é importante, né? A gente colocar o consentimento por padrão ou não faz uma diferença tremenda dentro do processo decisório do usuário, né? Então, o que está por padrão, a gente, em geral, não mexe. Então, tem ali um ponto importante de economia, né, de decisão, que quem trabalha com proteção de dados vive isso no dia a dia para outros tipos de coleta de dados, e aqui aplicado para compras de criança. E questões importantes que chegaram ali, ou que já se misturaram com questões que a gente já tinha na legislação, e aqui coloco as questões de moderação de conteúdo e responsabilidade do provedor de aplicação. Então, claro, todos esses games, né, eles são aplicações de internet, e, claro, estão sujeitos às regras de responsabilidade dos provedores de aplicação. Então, isso casa bem com as regras de responsabilidade civil, ali do artigo 19, que a gente já tinha do Marco Civil da Internet, sobre moderação de conteúdo. E se agrava, né? Porque a responsabilidade, quando a gente fala em infância e juventude, em termos de danos, inclusive, ela aumenta. E o Marco Legal de Games veio trazer ainda mais força para essa importância da moderação do conteúdo em prol da infância e da juventude. Os temas de datificação, de que a coleta e o uso de dados de infância e juventude, eles são cada vez mais explorados ali pela legislação. A gente tem na LGPD, né, o tratamento de dados obrigatoriamente feito no melhor interesse da criança e do adolescente. E aí a gente tem até alguns posicionamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um enunciado específico, né, da NPD sobre possibilidades de base legal de tratamento de dados de criança e adolescente, que podem ser, né, qualquer base de dados, qualquer base legal, desde que tenha ali, claro, em vista esse melhor interesse da infância e da juventude. E a gente tem também, correndo em paralelo, novas resoluções CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional, né, que zela ali pela aplicação e pela interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, então é um órgão executivo, e que tem ali estabelecido resoluções muito mais duras do que a legislação, né? Proibitiva de publicidade direta, proibitiva de profiling, né? Então, de criação de perfil. Vocês imaginam todas essas crianças, esses adolescentes jogando online por muito tempo, a quantidade de dados que não se coleta sobre esse perfil. E aí, perfil da criança e do adolescente, perfil da família, questões demográficas, questões comportamentais, questões de consumo, enfim. Tudo essas questões do profiling, então, ali aparecem numa resolução CONANDA, né, falando ali, colocando restrições e proibições sobre o profiling de crianças e adolescentes. Há uma equiparação que a própria LGPD não faz, e a resolução CONANDA faz, a resolução 45, que estabelece que dados de criança e adolescente são dados sensíveis, o que a LGPD jamais disse, e o que a Autoridade de Proteção de Dados também não disse, e não é nem só, não disse por omissão, realmente a interpretação é em sentido contrário, né? O rol de dados sensíveis é um rol taxativo. E crianças e adolescentes, por mais que sejam dados mais críticos, por mais que mereçam a nossa atenção, por mais que o tratamento esteja, né, a serviço do melhor interesse deles, não são dados sensíveis, né? Então, aqui a gente tem um ponto importante, né, a ser considerado sobre essas resoluções CONANDA, e exigindo também que as crianças e os adolescentes eles tenham completa ciência ali
desses mecanismos de vigilância. Então, quando a gente fala do universo de esportes, a gente está falando de um universo enorme que envolve adultos, né, majoritariamente adultos, mas também uma ampla gama ali de crianças e adolescentes que cada vez mais envolvidos com esses novos esportes. A gente tem as questões de propriedade intelectual ali que vão ficando mais complicadas por conta dessa alteração legislativa. A gente tem todas as questões de moderação de conteúdo e responsabilidade do provedor de aplicação, são questões ali que estão muito são abertas, né? E que são mais importantes quando a gente fala de esportes, né? Porque, claro, a gente vai ter ali a interação ao vivo, a gente vai ter ali todas essas regras, né, sendo vistas ali em tempo real. E é quando a gente fala em infância e juventude, a gente tem as questões de datificação e a gente tem a proteção, né, muito rigorosa do marco legal de games e acrescidas aí das recentes resoluções CONANDA, que por uma vez ou outra passam ali, são mais rigorosas ainda do que o texto da lei. Então, queria dar para vocês esse grande panorama e talvez abrir aí para perguntas também. Núria, muito obrigada por compartilhar conosco os seus estudos, né, seu conhecimento sobre o tema aqui, e participar desse evento conosco, pela Comissão de Esportes e Jogos Eletrônicos, né? É sempre um desafio falar de um tema novo que ainda carece de alguma regulamentação, né? Né, assim, a gente tem mais uma camada legislativa num cenário que já tem um grau de complexidade, né? E eu queria fazer uma primeira pergunta. A lei prevê um prazo de adaptabilidade a essas novas regras, porque, pelo que eu entendi, tem pontos em que houve mudança tornando mais rigoroso o controle, né? E acrescentando ali alguns deveres do desenvolvedor, enfim, daquele provedor de jogos, né? Tanto em relação à acessibilidade, proteção de criança. Então, a gente queria entender se tem um tempo de adaptação ou se não, e como é que a indústria está recebendo essa alteração legislativa. A lei entrou em vigor quando da publicação, sem prazo de adequação. A gente que vinha de proteção de dados estava acostumado com um prazinho de adequação, uma prorrogação, né, Roberto? Alguma coisa nesse sentido, porque realmente tem alterações aqui que são alterações, inclusive tecnológicas, que não é um documento, né? Não é a providência de um documento, a providência de uma alteração nos termos de uso que rapidamente ali a gente consegue, né, dentro de alguns dias fazer. Você montar todo um sistema de denúncias, colocar algo específico, mudar toda a estrutura, né, tecnológica, ela é difícil. Mas a lei não deu esse prazo de adequação. Então, a princípio, sim, a legislação entra em vigor e tudo isso tem que ser cumprido o quanto antes. Como é que os clientes estão fazendo? Em geral, Roberta, os grandes players, né, os players globais, eles já tinham passado por transformações similares por conta do Digital Service Act da Europa. O que a gente fez? A gente puxou o comparativo, né, de algumas obrigações ali do DSA para o nosso marco legal de games, que poderiam ajudar. Então, olha, você já fez isso para a Europa, isso aqui pode ser, de alguma maneira, aproveitado para a nova regulamentação do Brasil. A gente caminhou muito no sentido de tentar encontrar nesse primeiro momento, e assim, já sabendo que não é o ideal, já sabendo que o mercado brasileiro é um mercado enorme, que tem super peculiaridades e tudo mais, mas já sabendo de tudo isso, é um caminho para a gente tentar chegar num compliance de forma mais eficiente,
com o mínimo de alteração possível ali, né, aproveitando o que eles já tinham feito para outras jurisdições. Então, o DSA europeu, então, para quem, né, tem os clientes aí, o DSA europeu pode ser uma saída, pode ser uma rota mais fácil, porque esses problemas já foram pensados anteriormente para a Europa. Então, a comparação não é 100%, mas tem muito ali que se aproveita. Então, a gente caminhou mais nesse sentido, de fornecer a comparação e uma via possível para uma adequação mais rápida, mais eficiente no Brasil. Mas é puxado. Núria, eu tenho uma pergunta também. Na verdade, você pode explicar um pouco mais para a gente quais são as punições previstas para descobrimento da LGPD? E se você já viu, o que você tem visto, as decisões mais recentes? Tem já alguma jurisprudência robusta? Robusta, Andréia, robusta você me pegou assim fortemente, porque o robusta eu vou ficar devendo, né? O que a gente tem para proteção de dados pessoais pensando em esportes? Uma empresa que trabalhe com esportes, ela tem rigorosamente o mesmo processo de adequação de qualquer outra empresa que seja provedora de aplicação de internet também. Então, vai incidir da mesma forma. Todo o processo, então, mapeamento, relatórios de impacto, tudo que uma empresa normalmente faz, né, uma empresa de esportes vai fazer também para a proteção de dados pessoais. O que é diferente, né? O que pode soar ali como um alerta? Realmente a questão da infância e da juventude, que envolve ali um arcabouço muito maior que a LGPD, né? E muitas vezes as pessoas ficam muito focadas, né, na legislação nova da LGPD e não consideram, né, com o pesar que deveriam ali outras legislações importantes, como o ECA, e que devem ser lidas em conjunto, né? O CONANDA, que é dentro do sistema, e que deve ser considerado, e a parte de incidentes de segurança, porque, claro, são empresas que são muito ali expostas a esse tipo de incidente. Então, né, a gente chama de incidente de segurança qualquer incidente, qualquer evento onde a gente tenha perda de confidencialidade dos dados, ou quando a gente tem perda de disponibilidade dos dados, então entra ali né, você tem um ataque de um hacker, ele criptografa sua base para a sua operação, ou da integridade dos dados, ou seja, os dados que estão lá dentro já não são íntegros, você já não pode confiar neles. Sempre que a gente tem empresas de esportes, essas empresas são naturalmente alvo, né, um alvo importante desses incidentes de segurança. Nesse ponto, sim, a gente tem, agora eu tenho um robusto para você, nesse ponto, sim, a gente tem uma legislação mais robusta e um regulamento muito recente, agora da NPD, que saiu agora no final de abril, sobre como fazer a resposta para incidentes, tem a metodologia ali falando o que a gente considera um incidente de alto risco, que é um incidente que deve ser comunicado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e para os titulares. Então, além da punição que eles podem sofrer, né, vai abrir um processo administrativo sancionatório na autoridade, pode acabar numa sanção, pode ser uma sanção de multa, as sanções podem ser tão simples quanto uma advertência, pode ter a multa pecuniária, e podem ser sanções gravosas, como a proibição de continuar com o tratamento de dados pessoais, que é basicamente uma pena de fechamento, né? Assim, é uma pena gravíssima. Então, do que eu tenho visto aqui, e a autoridade tem poucas decisões, a maior parte delas para órgãos públicos. Então, a autoridade vai ali esquentando os motores nos órgãos públicos, né? A gente não teve uma sanção para uma entidade privada, que era uma pequena empresa, foi a primeira, o resto todos para órgãos públicos, mas dessas primeiras sanções a gente vai tirando lições, né? E da prática do dia a dia, porque
existem muitos incidentes de segurança, a gente recebe alguns aqui toda semana. E o que pesa mais para as empresas? É muito difícil eu ouvir sobre a multa, né? A empresa está preocupada com a multa. Qual que me parece, e posso estar com o meu espaço amostral aqui viciado, tá? Mas do que me parece que há uma preocupação muito maior do que a multa de um processo sancionatório na NPD. Dano reputacional. Então, por exemplo, você precisa comunicar de alguma forma os seus titulares que você sofreu um incidente. Por quê? Porque teve fraude, porque entraram lá e debitaram mais coisas nos cartões do que deveria, porque os dados ali do sistema foram alterados, e você é uma mudança e você vai precisar para, dentro, né, da resposta ao incidente, mexer muito ali no usuário, e você acaba precisando comunicar. E aí isso é complicado, né? Então, avisar o usuário, avisar o cliente, avisar outros players, né? Então, às vezes, outros fornecedores, outras empresas que estão ali no seu ecossistema, e você precisar avisar que você sofreu um incidente, e, né, às Tem vezes nem é insegurança, né? cara, gera uma insegurança enorme, às vezes não é um incidente de alto risco, às vezes não é um incidente que enseja comunicação para a autoridade, né? A autoridade trouxe alguns critérios agora, não chega a ser uma metodologia, mas são alguns critérios. Aqui a gente usa a metodologia da Agência de Cibersegurança da União Europeia, a ENISA tem uma metodologia para incidente que, quando dá alto ou muito alto o risco, é obrigatória a comunicação. A gente tem seguido dentro dessa metodologia europeia, ali como uma boa prática, mas mesmo quando não dá, mesmo quando dá médio ou quando dá baixo, se você precisa mexer muito, né, para resetar a senha, para criar um procedimento novo de segurança, você vai mexer na jornada desse usuário de alguma forma. Ou ele percebe que transações foram feitas que ele não reconhece, ou ele percebe que mudou alguma coisa ali. Essa comunicação é dura, porque o dano reputacional acaba sendo muito relevante. Então, algo que a gente ouvia lá atrás, antes da vigência da lei, dano reputacional é muito mais grave, e a gente repetia isso. Hoje eu vejo isso no dia a dia, assim, como uma preocupação de negócios que é muito mais importante. E eu acho que para quem mexe com games e para quem mexe com esportes, essa exposição, que é uma exposição natural, né? São grandes players, uma exposição natural maior a incidentes de segurança, tá? Né? Vítima de fraudes, enfim, ali é muito grave. Uhum, entendi, obrigada. Sim. Eu tenho mais uma pergunta, então, aproveitando aqui que sua palestra está super completa e ninguém está tendo dúvida nenhuma. Eu tenho Não, uma gente, anima! Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, é uma dúvida que é, na verdade, uma preocupação de mãe de pré-adolescente que adora um e-sport. Como é que fica a questão do consentimento de criança e adolescente no tratamento de dados pessoais, assim, no âmbito dos esportes, em face da lei? O Então, consentimento. esse é um tema excelente, né? E a gente pode pensar da seguinte maneira, né? A LGPD trazia ali naquele artigo 14 a obrigatoriedade, quando a gente fala de criança, né, de criança, não de adolescente, mas de criança, então abaixo de 12 anos, da coleta específica do consentimento dos pais ou dos responsáveis. Era um requisito adicional, né? E dava ali dava a entender no texto da lei, na literalidade da lei, de que o consentimento era a única justificativa legal possível para tratar dados de criança. E isso foi tornando, Andréa, a adequação à legislação de proteção de dados, sempre que havia tratamento de dados de criança, muito difícil, porque existem 1000 justificativas para tratar dados de uma criança que não precise da coleta do consentimento.
Então, questões de segurança, né, questões de saúde, outras questões que não sejam essa questão do consentimento. Então, faz sentido a gente, no mecanismo antifraude, pedir o consentimento? Faz sentido a gente, para poder prestar um serviço para uma criança, né, para os pais de uma criança, e a gente trata os dados dela, a gente ficar pedindo o consentimento o tempo todo? Em algumas situações, gerava uma fadiga do consentimento, então, muitos consentimentos sendo pedidos o tempo todo, gera essa fadiga, o pai e a mãe vai dando ok, 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 e acabando logo com essa jornada infinita. E em outros casos, era simplesmente impossível essa coleta, porque a empresa não estava numa situação direta com o pai ou o responsável. Então, estava dentro de uma cadeia e tinha uma outra empresa lá na ponta que não coletou o consentimento. Então, ficava ali uma situação muito difícil. Nesse ponto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fez super bem, emitiu um enunciado importante, falando que todas as bases legais da LGPD, as bases ali do artigo 7º e do 11, né, para dados sensíveis, são bases possíveis para o tratamento de dados pessoais de crianças. Então, não apenas o consentimento. O que a gente precisa olhar? Sempre o melhor interesse da criança. Por isso que, quando o Conanda vai falar, né, proibição de mandar propaganda, proibição de fazer profiling, o Conanda coloca em termos muito amplos, coisas que, a meu ver, podem ser mais cotejadas caso a caso, né? Mas é compreensível porque ela está dizendo isso, olha, qual que é a sua justificativa para fazer o profiling? Qual que é a sua justificativa para comercializar, né, esses dados dentro da perspectiva do melhor interesse da criança? Então, hoje, o que a gente tem é que não é necessária obrigatoriamente a coleta do consentimento, desde que você tenha uma outra base legal. Então, vamos pensar, por exemplo, num e-game, né? Num videogame que seja ali um esporte, uma prática de esporte. Você não precisa coletar o consentimento se está nos seus termos de uso. Claro, você, né, permitiu ali que a criança entrasse, é um jogo próprio para criança, da tal faixa etária, então aquele controle, tem a moderação, o controle parental, tem tudo certinho, não precisa essa coleta extra do consentimento para que esses dados sejam tratados. Lembrando que daí, uma vez que a gente coleta, também não é só a coleta, tem toda a gestão do consentimento que é dificílima de fazer, que a pessoa pode revogar, a pessoa pode querer né, voltar atrás nessa sessão dos próprios dados pessoais. Então, ali essa gestão do consentimento, ela é muito árdua quando a gente fala de tudo, mas de criança ainda é mais árdua, porque é o pai o responsável, dando ali o seu consentimento em nome do menor. Então, ali a gente tem esse posicionamento da autoridade, que para a gente foi um alívio, andou muito bem, porque em muitas situações em algumas era ruim, porque fadigava o consentimento, mas em outras era simplesmente impossível a coleta. Então, o que eu diria, Andréia, para o seu filho, que é um adolescente, é e acho que vale para a gente também, que, né, nós que não somos nativos digitais, né? Muita transparência sobre os riscos do ambiente digital. Isso vale para criança, vale muito mais para adolescente, porque eles têm ali mais possibilidades, né? E acaba ficando com o monitoramento um pouquinho mais restrito, porque agora eles têm privacidade. Na minha época, não, os pais não tinham essa privacidade toda, mas agora tem a privacidade, você não vai monitorar tão de perto e tudo mais. Então, acho que essa coisa da conversa e essa coisa deles compreenderem os riscos efetivamente do meio digital é muito mais importante. Base legal para tratar, as empresas têm. Para a gente realmente importante aí a segurança jurídica, que é a NPD. A NPD tem sido uma autoridade muito técnica e muito atenta
aos reclamos da sociedade, sabe? Então, muito aberta, muita consulta pública, muito ouvir, né, quais são as dificuldades desse processo de adequação e tem se manifestado. Então, esse caso dos dados de criança foi um desses que era uma grita geral na área, era impossível, muitas vezes, e a autoridade vem ali como um ponto de segurança jurídica para a gente. Então, foi muito bom. É meio brega falar de educação digital, mas é verdade, é o que funciona. Com certeza, Nuri. Muito interessante. Obrigada pela sua explicação. Acho que só é justamente nesse mundo, né? Você falou, a gente não tinha tanta privacidade assim, é verdade, né? Quer dizer, quando eu era menor, eu tinha, a família intervia, né? Os pais ficavam mais em cima, mas também a gente só tinha ali um Atari estourando que Uhum. nem hipótese tinha interação, né? Para ter interação com o coleguinha tinha que estar sentado do lado no sofá para jogar junto, né? Não tinha. E hoje eles ficam conectados pela internet com pessoas do mundo inteiro, né? E a gente vê esses crimes cibernéticos atingindo o público infantil de uma forma assim cruel e é muito difícil controlar. É difícil para os pais, né? Sendo pais um pouco mais permissivos ou não, é até um ônus muito grande, é muito difícil controlar, porque as interações elas são feitas pelo celular, né? Quer dizer, É um é muito mais fácil de. É um É outro um universo. outro, é um outro meio e faz muito sentido, né? Quando porque para a gente é de uma geração que entrava na internet. A gente é de uma Agora a geração. internet está aqui, né? Tá. É isso, é isso. Quando a gente fala, né, em Revolução 4.0, é essa integração das dimensões física, biológica e digital. Para a gente hoje, que está inaugurando um regulatório, faz sentido falar em esportes, mas Uhum. talvez para o filho de vocês não faça sentido falar em esportes, porque se é a Champions League ou o Campeonato Brasileiro ou um campeonato de Fortnite, para ele é a Ele já mesmíssima enxerga coisa, É, Hum. né? é, é Então, difícil até a gente até interpretar porque a nossa cabeça foi feita vendo o mundo de uma forma diferente, né? diferente. A gente voltava, né? Você vai para o colégio, sofreu bullying, voltou para casa, você está segura do bullying. Até amanhã de manhã ninguém vai mexer com você. Quando a gente fala hoje, né, para os nativos digitais, isso não acontece, é 100% do tempo. Quando a gente fala de um ambiente de games, eles estão conectados e eles continuam em relação com outras pessoas, que podem ser crianças, podem ser adolescentes da mesma faixa etária, podem ser adultos, podem, enfim, ter todo tipo de. E aí o controle sobre isso fica muito difícil, né? Essa obrigação de monitorar. E a gente tem já no STJ, por exemplo, jurisprudência sólida, dizendo: olha, as empresas, né, os provedores de aplicação podem monitorar, né, as suas plataformas, mas isso não está intrínseco no serviço. Quer dizer, é a critério deles monitorar de acordo com o produto, de acordo com os termos de uso, de acordo com o que eles entendem que é pertinente ao produto. Então, não tem one size fits all. E fez bem o STJ ao decidir assim, porque não tem mesmo one size fits all. Imagina todos os produtos, né, terem a mesma régua. Às vezes as pessoas reclamam, mas termos de uso não faz lei, mas não é isso. É que não dá para ter um posicionamento sobre monitoramento para todo tipo de produto. Então, mas quando a gente fala de infância e juventude, realmente, se é um produto voltado para criança, e se ele não é voltado para criança, quais são os mecanismos de verificação de identidade, de idade que a gente tem? Tudo isso passa a ser mais importante. E os danos, no meio digital, eles são mais difíceis de sanar. Porque uma vez que o dano aconteceu, né, então a gente não consegue muito voltar atrás, né? O caso, por exemplo, de pornografia de vingança ou coisas
desse tipo, que podem ter ali, né, até, né, agora deepfake. Uma vez que isso está na internet, é muito difícil, mesmo com todo, né, o aparato judicial e tudo de tecnologia que a gente tem, de perícia, é muito difícil a gente garantir para essa vítima que esse conteúdo não volte. Então, a moderação de conteúdo ganha relevância. E vocês veem, né? A gente está em ano eleitoral e tem se discutido muito sobre moderação de conteúdo, né, na esfera eleitoral, por conta de desinformação e tudo mais, mas são as mesmas regras que caem aqui para a gente em games. Uhum. Então, olha só como a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo, né, para entender que uma regra que é feita às vezes, né, ali e são sugeridas a toque de caixa para mudar termos de responsabilidade civil, como elas impactam ali um âmbito muito maior de relações sociais, né, incluindo essas aqui nos e-sports para nós que não somos nativos digitais. Quando você falou ali de dano reputacional, né? É isso, né? Uma vez que aconteça, é muito difícil. Então, o agir preventivamente, ele se torna central, muito importante. Mas é muito difícil combater, né? A gente, aqui na área, há muitos anos, a gente fala isso, vira até uma piada. A gente vai no Uruguaiana e você consegue comprar ali todo um acervo, toda uma base de dados da Receita Federal, né, com informações das pessoas, dos contribuintes, da renda, né, aquilo vazou de algum lugar, né, e aí os dados podem ser usados de diversas formas, né, inclusive para vitimizar crianças que Mas estejam no lícitos. digital, Você né. imagina o tanto de dados que não tem nesse, né, dentro dos jogos. Então, essa questão é muito, muito importante. A gente não tem como voltar atrás. Dentro de incidentes de segurança, quando tem uma questão assim, onde há efetivamente o vazamento, né? O vazamento é uma palavra muito do jornal, mas quando tem efetivamente esse vazamento de dados, então o dado vazou, está na internet e a gente não tem como. Muitas vezes as empresas acabam pagando para os seus usuários monitoramento online dos dados deles para garantir ou tentar garantir que eles não sofram fraudes em decorrência desse vazamento, muitas vezes por 1 ano ou 2. Então você imagina, né, todo o custo. Isso tem que ser posto na balança, né? Porque custo de segurança e custo preventivo, Roberta, é assim difícil, né? Num ano economicamente complicado para as empresas, a gente falar assim, precisa ter um custo de segurança. Tive uma dessas da vida com uma pessoa responsável por brand protection num grande marketplace. E aí ela falou, eu tenho praticamente o mesmo número de pessoas que eu tenho combatendo fraudes online e todo, eu tenho dentro do business do negócio do marketplace, né? Então, tem praticamente duas empresas numa só. Uma que é para combater toda sorte de problemas dentro seja interações, né, fraudulentas, né, venda de produtos contrafeitos, toda sorte, a gama de problemas que tem ali, né, tentativa de captação de dados, etc., né, páginas fraudulentas que sobem justamente para capturar os dados das pessoas ou até fazer vendas fake, né? Ela falou que tem praticamente o mesmo número de pessoas no mundo inteiro trabalhando para isso. Então, isso é uma segunda empresa, né? Uma empresa de identificação de dados. E a gente já está A quase gente, chegando no nosso final, e eu queria que talvez você falasse um pouco sobre qual é a tua perspectiva sobre essa previsão legislativa de um registro, né? Porque gera um grau adicional de complexidade, algo que não está regulamentado ainda, gera um grau de complexidade por vários aspectos, porque a gente tem várias camadas de direitos envolvidos dentro desse produto games, né?
tem a camada do código, de toda a Os parte autorais, da do, música. exatamente. Tem, às vezes, o produto físico, né? Quando você tem todo tem o console, às vezes é um produto específico para acessar aquele game, né? Então, quer dizer, são várias camadas ali superpostas e uma criação de um registro, né? Que é algo que a gente não sabe exatamente o que será, né? É aposta. É uma aposta, então vou contar a minha aposta. É, Mas queria também ouvir de vocês que estão acompanhando ali mais o INPI. A minha aposta é a seguinte: olhando toda a tramitação legislativa, não há nada que justificasse um registro específico para games. Nada. Eles falam de maneira muito genérica sobre a proteção da TI, e de uma forma a proteger, né, tudo que já está, o estado da arte de desenvolvimento em games à disposição hoje no mercado. Então, não tem nada específico que vá dizer, pela tramitação legislativa, dizendo, olha, teve um advocacy aqui que costurou esse registro específico com essa finalidade. Não aparece para a gente em nenhum momento da tramitação legislativa um motivo. Pelos artigos acadêmicos, né, que tem soltado por aí, a grita geral da falta de técnica de um registro específico para games dentro da lei, né, da LPI. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria no seguinte: eu apostaria numa postura de comedimento do INPI e de observação para ver como se desenvolve esse mercado nacional de games, né? Vai ser necessário além dessas proteções esparsas, será necessária uma proteção global para um game? Né, diante de novos players, porque a intenção da lei é essa, a intenção da lei é fomentar novos players no mercado. A gente é um mercado consumidor enorme e a intenção da lei é que a gente também seja um mercado desenvolvedor de games, com mais força, né? Será que esses novos players, de alguma maneira, vão fazer com que o mercado pense em proteger mais esses produtos acabados de grandes players que hoje já estão no mercado? Eu acho que ali a gente poderia ter alguma regulamentação mais diferente que justificasse a concessão de um registro e de uma proteção adicional, para além das proteções que já existem no mundo inteiro e já têm sido suficientes. Eu vou dizer suficientes, né? Mas suficientes no mundo inteiro para proteger todos esses aspectos que são ali de software, né? Ou ali dos temas das trilhas, das músicas, dos desenhos, enfim. Questões importantes e que hoje não dependem desse registro. Então, ou de um registro específico, né? Fora, claro, as questões de patenteabilidade, de marcas que sim. Mas então acho que se fosse o INPI, esperaria para ver a quantas anda o mercado. O que vocês acham? Acho que Eu acho que é provavelmente. Desculpa. não, aumenta, assim, acho que aumenta um pouco, né, se ainda não tem uma regulamentação clara, né, isso gera um pouco de instabilidade, né, a falta de previsibilidade pode encarecer mais ainda, e aí você exclui players ao invés de incluir players, dependendo da abordagem, né. E aí eu estou pensando aqui da questão da capacidade, às vezes, técnica do INPI de também fazer o tipo de análise, a depender do que ele entenda por esse registro, né? Software, né? Já teve algumas mudanças e algumas melhorias aí no fluxo, mas
quando iniciou a proteção do software no NPI, basicamente era um depósito. Aí era, na época era CD, né? Talvez várias pessoas aqui que estejam assistindo não sabem nem o que é CD, DVD, RW, nada disso, né? Porque o pessoal já nasceu em outra forma de gravação em cloud de dados, né? É, mas basicamente era um depósito, né? Não era algo sofisticado, não existia uma análise propriamente de mérito daquilo ali, né? Então, assim, não sei se o NPI teria que se capacitar tecnicamente a depender do grau de complexidade do que esse registro. E hoje o NPI já tem dificuldades em diversas áreas, por falta justamente de pessoal, né? E o tempo de amadurecimento ali dos novos colaboradores, quando tem um concurso, né? Então, acho que isso pode ser dificuldades práticas. Eu não sei, André. Gente, deixa eu só ler um comentário que apareceu aqui da Fernanda Vieira sobre esse assunto, né? Já que a Núria está perguntando a opinião das pessoas que estão ouvindo. E ela disse aqui: fico pensando como o INPI terá que se equipar para receber essa nova modalidade de registro. Acredito que há barreiras estruturais a serem enfrentadas. Não temos nem modalidade de registro de algumas formas de apresentação de marcas. Imagina de games. Então, acho que é por aí, né? Tem que só Nos o games. futuro dirá como é que isso vai se concretizar, né? Obrigada, Fernanda, pelo Marcas de comentário. movimento, né? Assim, a gente tem jurisdições que têm marcas de movimento, que teria uma certa aderência aos games, né? A gente não tem esse tipo de proteção aqui no Brasil. Então, não sei. Aguardemos. A gente fica numa situação um pouco insegura. Estou Mesmo sentindo que as pessoas têm uma lista para o INPI antes desse registro, é isso que eu estou sentindo. acho que até para marcas mesmo, né? A gente tem uma certa carência de formas, né, não tradicionais que em outras jurisdições são protegidas e aqui no Brasil a gente tem dificuldade, né? Porque basicamente até para marca tridimensional a jurisprudência administrativa é bastante restritiva. Então, eu diria que pelo menos 50% dos pedidos para marcas tridimensionais são indeferidos hoje pelo INPI. E em alguns casos, com do ponto de vista técnico, né, decisões que parecem ser muito mais restritivas do que a legislação exige. Então, imagina numa novidade. Fora direitos já assentados, o NPI já mudou a regulamentação diversas vezes ao longo dessa jornada de existência da LPI. Então, até mesmo para o que já existe, ainda não tem uma certa plasticidade na forma de regulamentação, porque o próprio INPI vai evoluindo a jurisprudência. Então, enfim, a gente tem que esperar e ver se não Trabalho, vai né, André? mais o processo. Dá trabalho, né? Assim, a gente tem, por experiência, né? Quando a gente tem alguma questão envolvendo, por exemplo, direito autoral, que dispensa um registro, né, para comprovação da materialidade daquele direito, enfim, você tem outros meios de prova para comprovar a autoria e a data da criação. Já tem a jurisprudência tende a ser um pouco mais efetiva quando há o registro, né? Então, quer dizer, na cabeça do julgador, né, dessas estruturas que também não estão tão modernas assim, como a nossa cabecinha está ainda, a gente ainda acessa a internet, né? A internet ainda não é a nossa, não é uma dimensão presente. E eu sou uma pessoa arcaica, eu não tenho Alexa na minha casa, eu tenho pavor desse nível de interação com a internet, né? Eu sou de uma geração tenho um pouco mais de medo. Você imagina que se o registro faz tanta diferença numa decisão judicial, né? Você imagina num troço desse, né? Quando vier uma regulamentação do NPI, né? Vai ser praticamente obrigatório que todos os players façam seus registros para não terem problemas quando forem judicializar alguma etapa dessa. E isso torna
mais inseguro o ambiente de negócio, a meu ver, porque você precisa ter um registro para que você tenha uma perspectiva de uma decisão judicial caso aconteça algum problema, né? E dificílimo avisar os clientes de que tem um novo tipo de registro e a gente não tem informação nenhuma sobre isso, né? Isso foi a parte mais dura desse marco legal de games, foi essa, porque o resto a gente estava bem acompanhando e isso, assim, no finalzinho, no último substitutivo do Senado, foi Eu duro. confesso que eu não entendi nada, porque eu e a André, a gente tinha lido todo o projeto, a gente estava com algumas questões, assim, tinha uma parte que a gente tinha entendido que estava bem mal redigida, e a gente falou, nossa, que coisa, né? Assim, Para pentear a música, tinha uma textos assim, né, Núria? É isso aí. estava um pouco atécnico do ponto de vista da técnica legislativa, e a gente achou aquilo, falou, nossa, isso vai dar problema, né? Porque tá difícil compreender qual é o escopo. E aí, de repente, quando a lei é aprovada, vem com essa alteração. Mas é isso, acompanhemos. Gente, eu acho que é isso, né, Roberta? Não tem mais perguntas. Agradecemos aí a Núria pela excelente palestra. Obrigada mesmo, em nosso nome, em nome da BPI. Quer falar alguma coisa, Roberta, antes de finalizar? Não, só agradecer mesmo a participação, ceder seu tempo, né, e compartilhar seus insights sobre uma legislação super nova, né? Eu que Está agradeço, recebendo gente. elogios aqui, Núria. Ah, Olha, que bom, parabéns, que ótima bom. explanação da Luciana Manica. Uma delícia estar aqui Para com vocês vocês. também, gente, que assistem. Obrigada pelo convite, obrigada, me senti em casa aqui na comissão e deixo aqui o contato para a gente continuar falando de tecnologia, de direito digital, de todos esses temas que permeiam aí o nosso dia a dia. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, Núria. Obrigada, Glória. Roberta. Obrigada, André. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. A todos. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.